Ouvintes da Rádio Alto Minho, mais uma vez na vossa companhia, agora para a última edição de 2023. Vamos acabar o ano a falar de sucesso, porque hoje temos aqui um segredo. Por acaso, temos 16 segredos para alcançarmos o sucesso, e nada melhor do que terminar o ano e começar outro a mudar a nossa vida, falando de alcançar o sucesso e deixar para trás as coisas menos boas. É este, Maria do Céu, o tema do último programa do Momento de Inspiração para este ano de 2023. Vamos então conhecer as 16 regras de ouro do sucesso. Olá ouvintes, nós falamos muito no sucesso, falamos de Ralph Waldo Emerson, que para mim é a pessoa que melhor sintetizou a ideia de sucesso. A ideia de sucesso, muitas pessoas pensam que é só ter dinheiro, é também, mas não é tudo. Ter sucesso é ter amigos, é ter família, é ter saúde, é investir no bem-estar, na qualidade de estar, é investir na nossa capacidade resiliente, na nossa capacidade de compassivo, na nossa capacidade de autoconhecer de sermos persistentes dia após dia, com consistência, porque é isso que nos leva a alguma coisa que nos pode ajudar a ser melhores e estar melhor. Isto é que é importante, isto é que tem sucesso. Quando as pessoas têm um caminho e por muita disciplina que necessitem e por aí fora, a dor momentânea, ou aquilo que acontece para seguir passo a passo esse caminho, é todo um processo e não tem tanto peso, porque às vezes as pessoas de fora veem isso como um processo mega complicado, e as pessoas que estão a fazer esse processo já lidam bem com essas contrariedades, pequenas contrariedades, e não dão valor a essas coisas insignificantes que vão surgindo e que a nossa mente e o nosso ego negativo também nos vão tentando impedir de fazer. O sucesso é um investimento, e, queridos ouvintes, o sucesso passa muito pela questão do dinheiro, passa muito pela questão da realização profissional. E ter sucesso como pessoa é daquelas coisas mais fundamentais, e a ideia principal do Momento de Inspiração há quase 10 anos que vamos fazer, no próximo ano. Vamos fazer 10 anos, e nós abrimos o programa com a ideia de sucesso há 9 anos atrás, e vamos terminar este ano com a forma de você conseguir ver o sucesso noutra perspectiva. O primeiro é: foque-se na solução e não nos culpados. Isto é uma ideia que a minha filha mais velha muitas vezes me diz: oh mãe, esquece, aconteceu alguma coisa, esquece o que é que aconteceu. Tem que se arranjar uma solução para aquilo que aconteceu. E isto tudo na vida. Muitas vezes nós ficamos mais tranquilos porque apontamos os dedos. Isso ajuda alguma coisa? Não ajuda nada, só estamos a perder tempo. Nós temos que, perante alguma coisa, procurar uma solução, encontrar a solução. Se nós sozinhos não conseguimos fazer, então, queridos ouvintes, devemos pedir ajuda para encontrarmos a melhor solução para um determinado problema. E não nos preocuparmos tanto com quem originou o problema, não é? Porque eu acho que nós é que temos que resolver o problema, não as pessoas, e as pessoas estão fora do nosso controle. Se alguma coisa nos prejudicou, nós temos que nos ajudar a nós próprios e arranjar a melhor forma de resolver. As outras pessoas, para elas muitas vezes pode nem ser um problema, por isso esqueça as outras pessoas e invista em si mesmo, não de uma forma egoísta, narcisista, egocêntrica, não, mas o problema a si gerou-lhe mal-estar, frustrações, qualquer coisa por aí fora. Então resolva isso com a solução e não as pessoas que estiveram num contexto ou foram intervenientes. Não é por aí. Segunda regra: conhecer os limites. Nós fizemos imensos programas sobre estabelecer limites. É das coisas que eu hoje considero, a par da autoestima. Não lutar por tarefas impossíveis. E não só estabelecer os nossos limites como pessoas, como seres humanos. Saber dizer sim, saber dizer não. Saber que há mal que tem uma verdade universal. E em lado nenhum é um sim, ou em lado nenhum é entendido como está bem. Não pode ser. Nós temos que estabelecer os nossos limites, e quando alguma coisa nos magoa, nós também podemos ter aquela sensibilidade, temos que ter os filtros para perceber todos esses contextos, mas, queridos ouvintes, nós temos que estabelecer os nossos próprios limites de vida. Ter sucesso significa conhecer os seus limites e não permitir nunca que sejam ultrapassados. Falta de respeito, falta de consideração, discussões, rudeza e por aí fora, queridos, é ultrapassar os limites, e isso não funciona. Há uma coisa que eu acho que é importante também aqui dizer: você tem uma zona de conforto, e essa zona de conforto, e isto é outro lado dos limites,
Nós temos que sair um bocadinho da nossa zona de conforto, e isso não quer dizer limites. Nós temos que sair da nossa zona de conforto para quê? Para podermos crescer, para podermos evoluir. E só nessa questão é que nós podemos fazê-lo. Saindo um bocadinho dos nossos limites da zona de conforto. Terceiro ponto, cuidar de si não é só trabalho, ajuda muito também a relaxar e divertir-se. Cuidar de nós é aquela ideia de sucesso também. Nós temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos os nossos amigos, temos os passatempos. É muito importante nós cuidarmos do que é mais importante na nossa vida, que é o nosso corpo, a nossa saúde mental e por aí fora. E nós, se não temos tempo para termos esse cuidado e essa atenção a nós próprios, nós vamos ficar doentes. E depois, se nós ficamos doentes, tudo passa a ter outro foco e outra atenção. Quando nós temos uma atitude proativa na nossa vida e na nossa saúde e no nosso bem-estar, não é que possamos controlar isso no futuro, mas que as coisas vão acontecer eventualmente de uma forma menos grave, e a nossa forma de lidarmos com isso vai ser com uma mente completamente diferente daquilo que é habitual. E depois, se precisarmos atingir o sucesso e precisarmos de informação, temos que perguntar. Muitas vezes não é? Muitas vezes não questionamos, não tentamos obter informação. Queridos ouvintes, nós também falamos muito num conceito chamado Kaizen, que é o questionamento constante. O questionamento constante a nós próprios e a todas, colocarmos questões... É o princípio filosófico, não é? É um princípio filosófico, é um princípio de vida, que é estimularmos a nós próprios para sermos curiosos, para querermos saber um bocadinho mais. Muitas vezes nós ficamos no nosso pequeno mundo, na nossa pequena casa. Estou a dizer pequena entre aspas, estou a falar em termos do mundo, do planeta, daquilo que nos rodeia, e não queremos ir um bocadinho mais, não queremos ir muito mais além. E aquilo que nós estamos a dizer, pergunte quando tem uma dúvida, pergunte quando não percebe, não tenha medo de parecer pouco esperto, pouco informado, pergunte, porque é nessa questão de perguntar. Até porque não dominamos tudo, não é? E eu acho que nós não dominamos, nem temos a pretensão de o fazer. E se perguntar a alguém que sabe um bocadinho mais de alguma coisa que nós só podemos ficar muito mais preenchidos e muito mais informados. E isso é que é importante, é manter aquela ideia de sermos cultos, de procurarmos informação porque isso depois gera outras questões e andamos por aí e somos... pronto. E eu acho que para muitas pessoas isso não é importante. Eu cada vez mais acho que as pessoas preferem perder-se em ocupações insignificantes do que procurar uma informação sobre alguma coisa para não ter a mesma opinião, ou então para perceber que tem a mesma opinião. E para isso nós temos que ser informados e procurar, porque eu acho que é fundamental esta questão constante do questionamento. Quinta regra, não desistir. É muito fácil nós desistirmos dos nossos objetivos porque temos muita força no primeiro dia, a força no segundo dia é 50% e no terceiro dia não vale a pena. Isto, queridos ouvintes, tem muito a ver com as resoluções que nós fazemos todos os anos. Nós há 10 anos que dizemos não façam isso. Aparece uma dificuldade, abandona-se. Não, porque é assim, mas para quê? Já nos outros anos não fizemos e não sei o quê, e pronto, a vida. Queridos ouvintes, eu acho que das coisas mais incríveis, e eu acho que é mais engraçada, é aquela ideia de fazermos desporto e até nos fazermos sócios e até pagarmos a anuidade e não sei, e depois na segunda semana já não vamos. É aquela questão de termos mais cuidado com a alimentação, mas depois, não sei porquê. Queridos ouvintes, eu estou a falar de questões que são fundamentais para a nossa sobrevivência. São questões que nos ajudam a ser saudáveis, a viver melhor. E todos os dias nós cometemos atrocidades a nós próprios. Eu só estou a falar destas questões de não desistir. Já não estou a falar daquela questão de... muitas vezes entramos na ideia de fazer um curso, uma pós-graduação, uma mestrado e por aí fora, e começam a surgir as dificuldades e o melhor é desistir. Logo na primeira contrariedade é desistir. Mas acontece muito. Isto acontece sempre, isto mesmo na nossa própria vida, há pequenos pormenores que nós até temos muitas boas intenções e até muita força no primeiro e no segundo momento, mas depois vamos perdendo. Porquê? Temos o contexto negativo, as críticas negativas, as considerações negativas, os julgamentos e tudo isso, e nós juntamos isso tudo até ao nosso histórico negativo da nossa vida, não é? Porque depois o nosso histórico começa a atuar contra nós, e o nosso ego negativo dizer, para que é que tu fazes isso? Queridos ouvintes, olha, há uma ideia fantástica relativamente à saúde, relativamente
agora um conceito que é o biohacking, as pessoas serem essencialmente ser proativas com a sua saúde no futuro. E desde suplementos, desde um lifestyle completamente diferente, em que as pessoas realmente investem nessa questão de conseguir viver mais tempo ou então ter uma melhor qualidade de vida durante mais tempo. E um senhor chamado David Sinclair, que é uma pessoa que eu sigo, ele deu uma entrevista e diz assim: eu não quero viver aqui para sempre, eu quero viver bem e morrer bem. Eu sei que isto é um conceito esquisito para o último dia ou para o último programa do ano, mas é uma questão. Nós sabemos que estamos aqui por um tempo, vamos ser proativos e termos a sorte de quando sairmos daqui, sairmos bem. E é esta a questão que eu digo, em questão de não desistir de si próprio, não desistir das questões mais simples e básicas da sua vida, das quais você tem controle, que é a sua vida e a sua saúde. Mas a sexta regra também nos deixa um alerta. Essa persistência, essa não desistência não deve ser exagerada. Não, porque nós temos que ser flexíveis. Isto tem muito a ver quando nós definimos algumas coisas que são importantes para nós e depois ficamos presos e não conseguimos ter flexibilidade mental para perceber que aquilo que não está a funcionar, mas mesmo assim teimamos em ficar. Porquê? Porque falamos, porque decidimos, mas nós não estamos presos a nada. As ideias, os projetos, as metas, os objetivos que definimos para nós, a partir do momento em que nós começamos a desenvolver, podem não estar adaptadas àquilo que nós queremos realmente e podem não fazer sentido. E então nós temos que ter a capacidade de mudar. Numa discussão nós temos que perceber que há muitas verdades e há muitos conceitos. E por muita razão que você pense ter, há muitas razões que o outro também pode ter. Não seja teimoso em discutir um assunto que ainda por cima pode gerar mal-estar, pode gerar outro tipo de situações até mais agressivas. Não seja teimoso, não ganha nada com isso. Por isso, quando está numa discussão ou numa situação em que você sente que está a ser ridículo a continuar a defender uma ideia, dê 2 passos atrás e é assim: isto realmente não faz sentido nenhum, só porque você está a ser teimoso. Porque há muitas questões que as pessoas, ainda por cima num grande grupo, há muitas ideias que nós podemos absorver e chegar à conclusão que afinal tudo aquilo que nós estávamos a dizer não faz sentido. A 7ª regra podemos passar à frente, que é aprender com os erros, e isso já falámos aqui diversas vezes, inclusive até no último programa. Portanto, olhar para o passado e ver que erramos e não repetir no futuro. Não, faça um colar de pérolas, que eu acho que é muito mais fantástico. E o 8º ponto é mais interessante, porque o sucesso também é olhar para o futuro. Nós temos que ter uma visão micro e uma visão macro. Nós temos que ter pequenos objetivos e grandes objetivos. E uma questão que é muito complicada e nós sabemos responder é: o que é que você faria, ou o que é que você pensa, ou o que é que gostaria de ter daqui a 10 anos? Isto é uma questão mesmo muito complicada. Se nós pensarmos onde bem, você quer chegar, não é? Sim, onde é que você quer chegar? Daqui a 10 anos, onde é que você quer chegar? O que é que você quer ter? Tudo isso. E nós temos que ter uma visão micro dos pequenos passos todos os dias que podemos dar, mas temos que ter um objetivo muito maior, muito a longo prazo. Nós temos que ter objetivos a curto, médio e longo prazo. Que é a visão de futuro. E a visão de futuro. Porque nós sabemos que estes pequenos passos vão dar um espaço que nos permite depois chegar mais longe, e há aquela coisa que até neste momento é muito distante, mas que eu sei que aos bocadinhos eu vou lá chegar. Uma das coisas mais fundamentais, e não são só bens materiais que estamos a falar. Eu vou falar numa questão que é muito básica e que se chama a sua saúde. Você, se investir hoje na sua saúde, você pode ter como objetivo principal ter melhor saúde, sabendo que a vida dá-nos muitas surpresas, muitas delas pouco agradáveis, mas aquilo que você tem que ser é proativo com aquilo que você pode fazer. E uma das coisas que você pode ter na sua vida é ser proativo consigo, proativo com a sua saúde e proativo com a sua vida. E isso é o estar, ter qualidade de vida, ter sucesso. E então, no sucesso, numa visão macro, é um composto de vários detalhes. É uma circunferência que está muito dividida e depende da divisão que você quer fazer, e cada divisão é
uma área da sua vida, e a circunferência deve estar completa para ter essa visão macro, ou seja, dinheiro, família, amigos, viagens, o seu investimento como pessoa devem estar aí nessa circunferência, e essa é a sua visão macro. Faça uma circunferência dividida por várias áreas, e essa é a sua visão macro da vida. O nono ponto é tomar as rédeas do seu destino, não é? Porque muitas vezes, e nós falamos aqui muitas vezes no programa, que nós somos personagens secundários da nossa própria vida, e quando nós assumimos o nosso poder pessoal, não é para sermos donos da verdade, não é para termos razão, não é para ter ocupações insignificantes, não é para bisbilhotar a vida dos outros, não é para pensar que somos melhores ou melhores que os outros, não. Esta visão é aquela visão em que você é um igual a todos nós estamos a passar por processos e todos nós temos as nossas histórias, muitos desafios, e às vezes ter que lidar com todas estas questões não é assim tão fácil, mas ajuda-nos a ser mais empáticos, a sermos mais compassivos, não com os outros, mas também connosco próprios. Não se prenda ao tempo, é a 10ª regra, e isto tem a ver com levar o tempo que precisamos para cumprir o nosso objetivo. Nós temos muita pressa. Nós hoje andamos muito apressados. É concluir logo. Somos muito apressados, somos muito fúteis e muito superficiais nas coisas que queremos no momento certo. E depois fazemos as coisas e acaba por não ter muita qualidade, porque foi feita à pressa. Exato. Isto é a mesma coisa que fazer um bolo ou cumprir uma receita. Nós não podemos ultrapassar etapas, porque senão não vai ficar bem. Por isso nós temos que perceber, para tudo há um processo, para tudo há um tempo, e nós temos que dar esse tempo às situações, desde, queridos ouvintes, curar as suas feridas, curar as suas frustrações, os seus dramas, levam tempo, e não há nada como ver isso numa perspectiva diferente e pedir ajuda sempre que você não consegue ver não consegue ter essa atitude e não consegue ter essa perspectiva. Pedir ajuda para perceber que não se pode prender ao passado e tem que seguir em frente e pensar naquela visão macro de sucesso que você quer completa a sua circunferência. Isso é muito importante. A outra ideia, para mim, é fundamental. Na nossa vida nós temos que ser humildes sempre. Essa é muito difícil. Essa é a mais difícil. Pelo amor de Deus, nós não somos mais do que ninguém. Nós somos iguais a toda a gente. Há pessoas que não conseguem compreender isso, nem atuar conforme, não é? Numa das coisas mais fantásticas da nossa vida é que nós devemos ser humildes em todas as circunstâncias. Se alguém quer uma medalha, nós devemos dar as medalhas todas. Ou seja, não tente estar no pódio. Não é preciso estar no pódio. O valor que você tem é um valor que ultrapassa, é um valor de energia, é o passo que você deixa, é a sua pegada, é a pegada que você vai deixar. Como diz Ralph Waldo Emerson, não se preocupe muito com o sucesso que os outros acham que você tem. Consiga o seu sucesso com o tempo que é preciso para lá chegar. O seu sucesso, que na nossa visão e no momento de inspiração, é um sucesso muito, muito amplo e não só algumas coisas que vocês realmente consideram importante. A 12ª regra, também já que falámos muitas vezes, que é saber, aprender e dizer não. E eu acho que isto tem a ver com os limites, estabelecer os limites da nossa própria vida, de quem somos, do que gostamos e por aí fora. A questão é que nós começamos a ganhar muita mais diplomacia, muito mais jogo de cintura, e isso muitas vezes começamos a aceitar coisas que não deveríamos aceitar. Isso depois de uma porta aberta vem portas, vem ondas e não sei o quê, e deixa de haver sequer a porta. Eu acho que é muito importante nós sabermos dizer não e explicar porquê o não. Mas temos que começar devagarinho, porque se nós dizemos que sim a tudo, as pessoas vão achar que de repente nós mudamos. E nós temos que explicar, antes de dizer que não, porque é que nós chegamos à ideia de termos que dizer que não muitas mais vezes. Mas é importante nós sempre justificarmos as razões, mesmo que as pessoas não gostem. E depois é assim, um psicólogo importante aqui do nosso pequeno mundo diz assim, as pessoas, você diz não, alguém vai ficar chateado, você amanhã vai dizer não e a pessoa vai ficar menos chateada. E você vai continuar a dizer que não na mesma circunstância e a pessoa deixa de ficar chateada.
Ou seja, não se preocupe muito com a reação dos outros quando é uma situação muito importante para si e as outras pessoas têm reagido mal. Não se preocupe com isso. O 13º ponto é muito agradável e interessante. Isto é para os workaholics, não é? Que é as pessoas que não relaxam, não têm tempo nem aos fins de semana para largar o trabalho. Eu acho que... E devemos de vez em quando fazer uns fins de semana, umas férias, uns feriados. Sim, aproveitar a manhã para ir tomar um pequeno almoço num sítio fantástico, diferente, aproveitar a ida a algum sítio para desligar dos telemóveis e de tudo à sua volta, aproveitar fins de semana para conhecer o nosso país, aproveitar os fins de semana para fazer uma visita a um familiar que já não vemos há muito tempo, aproveitar o fim de semana para relaxar, para estar a ver televisão, para ver um filme que gostamos de ver há muito, ou então para ler um livro que está na secretária ou que está junto à mesinha de cabeceira há muito tempo e que nós não dizemos que não temos tempo para o fazer. Ter tempo para fazer um pequeno almoço ao fim de semana em casa e quando a família acordar estar a uma mesa posta com um pequeno almoço bom. É ter tempo para essas coisas, ter tempo para usufruir das pequenas histórias ou das não histórias e até de uma conversa ou de não conversa. Termos tempo para investir também em nós próprios. Estou sempre a falar, mas é importante a nossa saúde. Eu acho que é ter tempo para pensar o que é que andamos a fazer por nós e como é que somos proativos com a nossa própria vida e com aquilo que nos dá sustentabilidade, que é a nossa saúde. E depois, a 14ª regra é saber comunicar, sobretudo com clareza. Meu Deus, eu acho que a comunicação tem sido um aspecto importante para mim neste ano que está a acabar, que é a comunicação e a falha de comunicação constante, sistemática. E é um dos elos do sucesso, para o sucesso, não é? Nós não sabemos comunicar, sabem porquê? Porque nós não temos capacidade de ouvir. Nós não sabemos comunicar porque nos sentimos picados com uma pequena crítica. Nós não sabemos comunicar porque já estamos prontos para atacar no nanosegundo seguinte. É que nós nem ouvimos. Esta questão da comunicação também está muito ligada à paciência. Nós temos que saber ouvir, saber comunicar. E depois outra coisa, não tenha medo de dizer que não tenha medo da reação que os outros vão ter a alguma coisa que você vai dizer. Tente ser menos agressivo, porque às vezes uma pessoa é agressiva na forma como comunica e quando o copo já está muito cheio. Por isso, tente... E nestas coisas é falar menos, pensar melhor. Não é pensar menos, é pensar melhor no que vamos dizer, ver todas as variáveis e ouvir. Nós comunicamos melhor se conseguimos ouvir melhor e dar valor e importância à pessoa que está à nossa frente, mesmo que tudo o que está a ser dito nos irrite profundamente. É a ideia do outro. Se o outro está a falar, nós temos que dar esse valor à pessoa que está a falar. Porquê? Porque nós queremos ter o mesmo feedback quando expusermos qualquer coisa. E isso até depois pode melhorar a nossa avaliação. E melhora seguramente a nossa relação connosco e com os outros. O 15º ponto já foi falado muito aqui, até nos últimos programas, durante este ano, que é pare de reclamar. Eu acho que reclamar é uma perda total de tempo. A reclamar é a distorção, para mim, de algo que está a acontecer. Porquê? Nós, quando reclamamos, nós estamos a dar uma roupagem a alguma coisa que aconteceu e se nós formos a esmiuçar, não foi bem assim. Ok, nós reclamamos com a agressividade, com a negatividade, com o nosso histórico negativo ali, porque se formos bem a ver, não foi assim que aconteceu. A história não é bem aquela. Por isso, a reclamação tem uma base sempre na distorção ilusória de algo que aconteceu. E isto é importante que as pessoas tenham atenção. Quando nós reclamamos, nós acima de tudo estamos a ser mentirosos. Porque a coisa não foi assim que aconteceu. A situação não é aquela que aconteceu. Mas nós, para reclamar, nós temos que criar impacto nos outros. E então só criamos impacto nos outros se for muito mau. Por isso, pare de reclamar. E quando tiver a ideia de reclamar, olhe para as pessoas, olhe para si mesmo e agradeça tudo aquilo que tem, porque eu acho que é eu acho que é uma das pedras basilares do sucesso, é sobretudo agradecermos quem temos ao nosso lado e agradecermos a nós próprios porque os vemos dessa forma. Maria do Céu, e vamos fechar o programa e com a 16ª regra de ouro, que é muito interessante, porque diz que o sucesso não é sinónimo de perfeição.
Nós temos uma ideia, e estas, nós falamos muitas vezes aqui no programa que nós temos ideias e temos conceitos de vida e paradigmas de vida que ninguém nos ensinou. E nós acabamos por absorver isto tipo numa ideia de grupo, numa ideia da sociedade e por aí fora, mas ninguém realmente nos disse que aquilo que ia acontecer, que aquilo que ia ser, tipo, que a vida deve ser sempre feliz, que o sucesso implica sofrimento constante, que isso é utopia, não é? São utopias, isso não tem nada a ver com a realidade. Há umas coisas fantásticas, isto tem muito a ver também com a cultura japonesa, que a perfeição, quando se parte um vaso no Japão, eu acho que é o wabi-sabi. Este conceito do wabi-sabi é muito giro. No Japão, não sei se continua a fazer, mas no Japão, quando se partia uma jarra ou alguma coisa de valor, era colado, do que era partido, era colado com algum elemento precioso, tipo ouro, tipo qualquer coisa assim, tipo bens e não sei o quê, para dar a ideia de que a perfeição suposta era a coisa antes de partir. O problema é que quando parte nós podemos acrescentar tanta coisa bonita e tornar uma peça que partiu muito mais fantástica, muito mais rica em termos de conhecimento e daquilo que fizemos. Por isso, o wabi-sabi, queridos ouvintes, vão pesquisar, é aquela ideia de que a perfeição na imperfeição. Aquela ideia da perfeição como seres humanos não existe. A perfeição é que a ideia de perfeição do aspecto, a ideia de perfeição de estereótipos, nós temos que acabar um bocado com isso. E não é a mesma coisa que sucesso sequer. Não tem nada a ver, tem a ver com a aceitação daquilo que nós somos, tem a ver com um conceito fantástico de Brian Johnson, que é arete, que é a excelência do ser. Todos os dias devemos ser excelentes na forma como somos, como pensamos, como agimos e como deixamos a nossa pegada ecológica. Não se esqueçam que a ideia de sucesso é quando nós não estivermos aqui, as pessoas se recordem de nós com um sorriso. Fechamos assim o programa de hoje, última semana de 2023. Estamos a fechar uma década de emissões, vamos iniciar o 10º ano. Vamos voltar de hoje 8 dias para cortar o bolo. E hoje fechamos musicalmente com os Blackstreet, Never Gonna Let You Go. Maria do Céu e ouvintes, um bom ano. Voltamos então no início de janeiro. Obrigada.